O podcast segue é um especial Eleições Francesas. Neste podcast vamos analisar todos os candidatos das eleições presidenciais francesas e os seus resultados eleitorais. Que medidas é que propuseram? O que é que pode ter ditado o resultado eleitoral de cada um? E vamos também perspectivar o resultado da segunda volta das eleições presidenciais. Fazer uma nota editorial de que, a quando da saída deste podcast, Jean-Luc Mélenchon acabou por afirmar que irá dar o apoio total a Emmanuel Macron, enquanto que nós no podcast, que foi gravado instantes antes de Mélenchon fazer essa declaração, todo o podcast é feito na base de Mélenchon não ter dado um apoio explícito, mas agora temos esses dados mais concretos. Fica aqui esta nota editorial. Não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho para receber as notificações, partilhar, comentar e vamos então conversar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos um podcast especial relacionado com as eleições francesas. Vamos estar hoje à conversa com o professor Aquilino Machado, professor no IGOT. Uma curiosidade para vocês, o professor Aquilino é descendente de Bernardino Machado, portanto, Presidente da República Portuguesa, na Primeira República, e também do escritor Aquilino Ribeiro. É licenciado em Geografia, mestrado em Geografia Humana e Planeamento Humano, grau de especialista em Planeamento e Turismo e doutorando em Geografia Humana. Tem uma ampla experiência de gestão urbana e planeamento territorial na empresa Paz Escolar Expo 98 SA. Professor, obrigado por estar aqui connosco hoje. O professor que também tem muitos conhecimentos sobre a realidade francófona, não é? A realidade francesa e Paris. Bom, antes de mais, queria agradecer e congratular o Cláudio e a equipe pelo facto de certa forma, abrir o conceito da academia universitária a este tipo de eventos e de iniciativas, que é uma perspectiva que eu o congratulo e, acima de tudo, penso que é um conceito de abertura à cidadania e à realidade que é muito interessante. Bom, de certa forma, a minha relação com a francofonia e particularmente com Paris dá-se por uma espécie, um enlaçamento ou um envolvimento de uma geografia sentimental que foi criada através do meu avô Aquilino e da minha avó Jerónimo Machado. Isso dá-se porque, como eu tinha referido há pouco em conversa privada com o Cláudio, os meus avós foram, de facto, viveram em Paris na primeira década do século XX e na segunda. No terceiro exílio conhecem-se e é através desse conhecimento que se casam e que manifestam um profundo envolvimento e uma geografia sentimental cada vez mais consolidada com esse território urbano. Através do meu pai, eu fui consolidando esse conhecimento, não só pela literatura, mas também por um vasto interesse pela cultura francesa. E, através desse conhecimento, permitiu-me, quando comecei também a amadurecer, a viajar com bastante frequência para Paris, e é através dessa tal geografia, desse conhecimento herdado pela família, que eu venho aprofundadamente a desenvolver laços esses que agora são, digamos, quase que alicerçados ou rematados com a tese de doutoramento que estou a desenvolver e que tem como temática os territórios literários de Aquilino Ribeiro em Lisboa, na monarquia constitucional, através de duas peças literárias muito interessantes. O escritor confessa-se e um livro romanceado chamado
Lápides Partidas, perdão, e a sua relação com o primeiro exílio em Paris, através do seu primeiro livro de novelas, que tem uma peça absolutamente extraordinária chamada Inversão Sentimental, e com um conjunto de diários que o meu avô escreveu sobre esse contexto histórico e esse contexto urbano. Portanto, essa relação é uma relação, como eu disse, que se alimenta por vários poros, por várias seivas, e isso leva-me a que eu, naturalmente, acompanho com interesse e com preocupação, falaremos um bocadinho mais à frente, as atuais eleições francesas para as presidenciais. Muito bem. Obrigado, professor, também pelas palavras em relação ao podcast. Eu também conheço bastante bem a realidade francesa. Os meus pais somos parisienses, fruto também da imigração e do trabalho que os meus avós desenvolveram no mundo da diplomacia. E, portanto, posso dizer que todos os anos estou em Paris e tenho muitas amizades e mantenho família em Paris. E a França, quem me conhece, ouve-me sempre muitas vezes dizer de que a França é a minha segunda pátria. Porque o laço que tenho com a França e com Paris em concreto é de facto muito grande. Professor, começámos então por uma análise do quinquenato, portanto dos 5 anos de François Hollande. François Hollande que ganhou as eleições presidenciais contra Nicolas Sarkozy, uma eleição que na primeira volta dos mesmos foi 28-27, portanto não houve assim muita diferença entre os dois. A Marine Le Pen, à data, se não me engano, teve cerca de 12% dos votos, portanto há um aumento de 10% em 5 anos, tendo em conta que Marine Le Pen teve cerca de 22% dos votos, e portanto o François Hollande ganha a segunda volta, na minha opinião, muito por culpa daquilo que vai acontecer agora em relação à Marine Le Pen, que é os votos que foram todos eles para François Hollande foram votos contra Sarkozy, na minha opinião. Qual é a leitura que tem a fazer do mandato, que foi um mandato também bastante escandaloso, não só de um affaire que o próprio François Hollande tinha, mas também com um mais recente, por assim dizer, do tratamento capilar milionário, não é? Bom, eu diria que a eventual decepção que se pode compaginar em torno da governação de François Hollande deve-se também, em muitas circunstâncias, a um contexto político mundial que é, de facto, bastante trágico para a Europa. Eu tentaria repartir esse mandato digamos, em duas grandes etapas, aos estádios, que de certa forma também corresponderam à substituição, à refundação do governo de Jean-Jacques Ayrault, não é? E com a subida em 2014, se não me engano, de Manuel Valls a primeiro-ministro. Portanto, como o Cláudio tinha referido, eu, digamos, de certa forma não seria tão cético relativamente às ambições e aos anseios dos franceses, e quando digo os franceses, uma boa parte da Europa, relativamente à eleição de François Hollande. Eu confesso que na altura estávamos nós em 2012, precisamente, já tínhamos, digamos, herdado esse terrível efeito da crise das dívidas soberanas. Estávamos, segundo creio, posso estar enganado, já numa governação de direita em Portugal e portanto, a subida de François Hollande, a vitória de François Hollande nas presidenciais foram recebidas por muitos democratas de esquerda no sul da Europa e muito particularmente em Portugal como algo que poderia modificar, digamos, a relação de forças que existia. Sim, um vento de esperança, porque tínhamos uma Alemanha de direita também. Exatamente. Decidiu que
da Angela Merkel. E, portanto, havia qualquer coisa que julgávamos que poderia acontecer. Aliás, porque o programa de François Hollande era um programa muito generoso, não só na política de investimento do emprego, numa cartilha que, de certa forma, eu partilho, e que depois se veio progressivamente a desmoronar por razões objetivamente estratégicas, mas também porque a crise europeia foi realmente madrasta para esse desenvolvimento. Mas, portanto, um mandato de Sarkozy tinha sido um mandato absolutamente nefasto para a Europa, para os franceses. Há pouco o Cláudio referiu uma série de escândalos pessoais ou situações que, de certa forma, compaginaram também uma ideia que nós tínhamos relativamente ao François Hollande e que depois se vieram a manifestar como coisas realmente um pouco absurdas. Mas o Sarkozy tem um efeito de escândalos logo no início do seu mandato, com gastos absolutamente estratosféricos. Enquanto Ministro do Interior também que ele desempenhou. Gastos absolutamente estratosféricos de festas majestosas, quase a relembrar os tempos da monarquia. Portanto, coisas absolutamente loucas que vieram depois a manifestar-se não só por essa razão, mas como também por circunstâncias que derivam da crise internacional, por um aumento do desemprego, um aumento do déficit, um aumento da dívida pública brutal, e, portanto, havia de facto uma esperança renovada com a eleição de François Hollande. O primeiro governo ligado ao Jean-Jacques Ayrault era, de facto, um governo que tinha uma série de delfins e de ministros que agora, curiosamente, vieram ou a candidatar-se à primeira volta das primárias do Partido Socialista, nomeadamente o Ministro da Economia, o Montagne, não é? Montebourg, exatamente, que depois se veio a demitir, o Benoît Hamon, que era Ministro da Educação e dos Assuntos Sociais, e, portanto, havia aqui um conjunto de gente que, de certa forma, se associa ou compagina uma parte da dita esquerda socialista, com a qual eu partilho algumas convicções, que tinham, de facto, uma cartilha em cima da mesa que, em princípio, levava a crer que iriam defender um incentivo claro na economia, no sentido de potenciar o aumento do emprego e com isso também haver uma melhoria da economia. A segunda linha de orientação, que é uma linha mais vincada, uma linha mais conservadora, que depois veio muito a revelar no segundo governo da herança ou de François Hollande, muito associado a Manuel Valls, foi de facto um governo que compaginou a sua estratégia num protecionismo ou num investimento ou das empresas com uma clara regressão das políticas sociais. E, portanto, essa era uma linha que, de certa forma, à partida, julgava-se que não ia se ingrar nesse legado de François Hollande e que depois se veio a revelar precisamente nessa segunda fase que eu referi. Bom, o primeiro, portanto, essa primeira fase, dessa ambição que se julgava que iria prevalecer, dependia muito também da própria economia e como é que a economia iria responder, e infelizmente a economia responde mal. E ao responder mal,
essa estratégia cai, digamos, no sentido figurado, ou metaforicamente, e, portanto, mediante isso, o investimento não arranca, o motor do investimento não arranca. Há um conjunto e uma crise profunda nessa primeira governação, que leva, obviamente, depois a manifestar-se nos resultados das eleições europeias e nas eleições locais, com resultados absolutamente catastróficos para o Partido Socialista Francês, com a subida da Frente Nacional de Marine Le Pen para valores, no caso das eleições europeias, para valores que a potenciaram como primeiro partido em França, com quase 25%, com 24 deputados numa ordem de 74 no total, e com uma intrusão nas eleições locais e departamentais terríveis. Portanto, ela, suponho eu, nas eleições anteriores, tinham um valor, portanto, a Frente Nacional tinha um valor absolutamente residual e passa para valores próximos dos 7%. E, portanto, toda essa engrenagem, digamos, numa escala macro, portanto, numa escala global, potenciada pela crise das dívidas soberanas e pela crise global e sistémica. Um efeito potenciador em França. Uma fragmentação do Partido Socialista Francês nas eleições europeias e nas eleições locais e departamentais. Levam ou potenciam que aquela primeira linha que eu tinha dito que defendia, portanto, de investimento e de crescimento, de certa forma, um bocadinho na mesma configuração que está a ser assumida agora com bons resultados em Portugal, leva a que Manuel Valls avance com uma estratégia, que é uma estratégia claramente liberal, qual resultou com resultados absolutamente catastróficos para o contexto francês e, acima de tudo, para potenciar, digamos, para eventualmente potenciar uma nova investidura de François Hollande, que ficou completamente maniatado mediante essa possibilidade, e com os resultados agora que nós estamos a ver, não é? Que falaremos um bocadinho mais à frente, mas os resultados também não tinha referido, e teremos também certamente tempo para falar nisso, com situações terríveis do ponto de vista securitário e sim, foi um mandato marcado muito potenciadas, infelizmente, pelos atentados terroristas, que levaram também ou que potenciaram a campanha de Marine Le Pen. Estratégia arguta e bem desenvolvida de Marine Le Pen. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, foi um mandato muito pautado a dois momentos, a duas velocidades, não é? E é com Manuel Valls que vai aparecer também Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, e aqui fazer uma crítica aos nossos jornalistas portugueses, que dizem todos os meios de comunicação e também televisivos, de que Emmanuel Macron é um perfeito desconhecido dos franceses. Eu quero aqui corrigir isso, caros ouvintes, de que Emmanuel Macron foi nada mais nada menos do que simplesmente o Ministro das Finanças. Ora, Ministro das Finanças não é de todo um desconhecido dos franceses. De resto, o Emmanuel Macron tem uma própria lei com o nome dele, Loi Macron, que também foi vista com muito ceticismo e pronto. Portanto, queria fazer esta ressalva de que, afinal, Emmanuel Macron não é um desconhecido, de assim dizer. E, quer dizer, todo o currículo que ele tem, desde ter começado como sendo um dos contabilistas da família Rothschild e depois ter feito também assessorias parlamentares sobre isso e depois ter culminado no Ministério das Finanças, é uma carreira que tem que ser vista. Se me disserem claramente que ele em nenhum destes cargos concorreu a eleições, claramente que não, mas não é um perfeito desconhecido, tem experiência, tem 39 anos, é novo,
mas se calhar antes isto do que termos pessoal muito velho a liderar um país, não é? Há muito, sobretudo em Portugal, não é, que o Presidente da República é uma figura executiva, mas tem pouco poder de ação a nível de fazer, por exemplo, leis ou algo assim do género, não é? Em França, o Presidente pode fazer as leis e relembrar a coabitação que houve do Jacques Chirac também. E, portanto, íamos agora entrando no reconhecimento dos candidatos que se apresentaram à primeira volta. Vamos começando assim da esquerda para a direita, dos principais, porque não vamos estar a entrar, foram 11 candidatos no total, não é? Mas não vamos estar a entrar naqueles que tiveram 0,7%, 1%, que, obviamente, que foram candidatos importantes, porque no seu discurso foram todos eles candidatos que agitaram as águas no sentido de pôr a França um pouco a pensar também um bocadinho fora da caixa, não é? Fora do leque destes 4, 5 candidatos. E começámos então com Jean-Luc Mélenchon. O Jean-Luc Mélenchon, que nós em Portugal também temos esta mania de que criticamos tudo aquilo que é extrema-direita, mas não criticamos aquilo que é extrema-esquerda também. E, portanto, o Jean-Luc Mélenchon começou inicialmente por ser do PS, mas entrou em ruptura em 2002, tendo sido senador e tudo mais, e, portanto, vai se colocar mais à esquerda, não é? E, portanto, vai ter o apoio do Partido Comunista Francês e vai ele formar também uma frente de esquerda. Portanto, esta frente de esquerda que congrega tudo. Comunistas, maoístas, trotskistas, stalinistas, leninistas, portanto, tudo isso, juntando também os ecologistas. E as suas propostas são muito na base, logo começar com uma reformulação do próprio sistema francês. Ele quer fazer uma sexta república. Portanto, a França tem uma quinta república, Portugal tem uma terceira república e, quer dizer, tudo aquilo que existe aqui feito é muito na base também. Há muitas ideias que o Mélenchon tem que também são partilhadas pela Marine Le Pen. Nomeadamente, os dois são contra a Europa. Querem sair da Europa e querem ir para outros tipos de alinhamentos. Ora, um alinhamento que, quanto a mim, me preocupa é a Aliança Bolivariana para as Américas, que é fundada pelo Hugo Chávez, não é? Quer dizer, a França tem territórios na América do Sul, não é? Tem a Guiana, mesmo por cima, é um território mesmo por cima do Brasil, por assim dizer. Tem mais territórios tem territórios ultramarinos, La Réunion, Saint-Martinique, a Polinésia Francesa, outras mais, não vale a pena estarmos aqui. E há aqui outras, nomeadamente uma aproximação maior à Rússia, quer também fazer um serviço de cidadão obrigatório, que tem uma vertente militar, portanto, isto que também a Marine Le Pen também quer. A Marine Le Pen quer que daqui a 3 anos que o sistema seja obrigatório de militarização dos franceses. Professor, que comentários tem a fazer ao Mélenchon? Mélenchon que também, de todos aqueles que foram candidatos, todos eles disseram para votar na Marine Le Pen, para votar no Emmanuel Macron, Mélenchon deixa tudo em aberto. Diz que o único voto inadmissível é o voto na Marine Le Pen, mas não descarta a opção de os seus apoiantes não irem votar ou votarem em branco. Portanto, é um candidato também contra o sistema. Ok. Pronto. Deixa-me tentar fazer aqui digamos, uma apreciação, uma análise fundamentada com os domínios que eu tenho, que é, digamos, da geografia, não sendo obviamente um especialista em geografia eleitoral ou geopolítica, como referia um dos grandes geógrafos franceses, Yves Lacoste, um marxista. Há aqui aspectos que são particularmente interessantes na expressão e na forma como nós podemos avaliar a análise interpretativa digamos, das tendências de voto e que estão muito associadas exatamente a esses candidatos que, de certa forma, saem do sistema bipartidário, ou quando dizemos bipartidário, digamos, nos dois grandes blocos que nós conhecíamos e que associamos muito à Quinta República. Portanto, um bloco que foi fundado por Mitterrand, próximo ou que agregava forças
em torno do Partido Socialista Francês e que, de certa forma, permitiu que a esquerda chegasse ao poder e que ganhasse eleições presidenciais. Isso consegue-se precisamente com François Mitterrand, que, de certa forma, agrega, digamos, uma polaridade de forças e de expressões eleitorais de esquerda, agregando esses grupúsculos que o Cláudio referiu há pouco e que agora estão muito próximos do candidato Mélenchon, e o outro bloco, com os gaullistas e com o centro-direita, e que, de certa forma, antes de Mitterrand, agregava precisamente também muito em conta com este sistema eleitoral uninominal de 2 voltas que leva a que haja uma agregação de forças precisamente nesses 2 grandes polos. O que se manifesta, e eu depois irei, obviamente, carrear para aquilo que me perguntou, mas eu acho que isto, o que é interessante, mas também dramático, é que, de certa forma, compagina uma nova geografia eleitoral em França, para o bem e para o mal, não é? Portanto, e compagina essa nova relação de forças, precisamente em torno de fenómenos políticos, que são fenómenos políticos populistas, que defendem contextos e cenários de saída da Europa, mas não só. Mélenchon, já agora fazendo aqui uma relação com aquilo que me perguntou, continua e é favorável à saída da NATO. Portanto, são contextos que, para mim, evidente que eles agora podem ser empolados pela vitória do Trump, não é? Mas que são contextos absolutamente absurdos de se... Sim, mas quer dizer, pessoalmente não vejo que seja razão suficiente para sair da NATO. Não, absolutamente não. Eu acho que isso compreendo, não é? Mas se fosse candidato, acho que não, só porque não concordo com o presidente de determinado país, sim, não é? Acho que não é razão suficiente para eu sair lá. Mas são contextos, eu estou a dizer, são contextos um bocadinho dramáticos para esta ideia que foi criada, que é uma ideia que no meu caso, que defendo de uma forma integral, não é? Portanto, uma ideia de uma Europa federalista, de uma Europa vocacionada para um entendimento fraterno, solidário entre os povos do Norte e os povos do Sul. E, portanto, esses contextos, é um contexto que, de certa forma, tem sido posto em causa precisamente por 2 candidaturas que ganham uma expressão muito forte e que têm vindo a abalar o sistema eleitoral francês. E essas 2 forças, que de certa forma quase que provocam, não digo um sismo, mas sim quase um terremoto no contexto francês, posicionam-se exatamente à esquerda, portanto à extrema-esquerda, em torno de Mélenchon, com essas ideias que o Cláudio referiu, portanto ideias de clara ruptura com os vínculos que foram definidos pela França no contexto da União Europeia e da qual ela é quase como um motor associado à Alemanha. Portanto, no caso paradigmático, eu poderia falar da moeda única. Portanto, a França é alguém, é quase como motor que desenvolve essa ideia e que, no caso da moeda única, a Alemanha acompanha exatamente porque é uma reconfiguração da sua, digamos, da sua própria geografia com a união da Alemanha Federal, do Bloco de Leste com o Bloco do Oeste. E, portanto, para mim, eu vejo, efetivamente, embora seja muito curioso, eu há dias li um artigo no Le Monde, que era um artigo que tentava, de certa forma, agregar através de uma matriz e tentar perceber, em função, digamos, dos 5 candidatos mais importantes, não é? Que vão desde do Emmanuel Macron até aquele que ficou em 5º lugar, que era o candidato do Partido Socialista Francês, tentar ver de uma forma
simples, criar uma espécie de uma matriz para perceber quais eram os pontos de contacto entre os vários candidatos. E havia, de facto, duas colunas dessa matriz que eram, de certa forma, comuns à candidata da extrema-direita com o candidato da extrema-esquerda. E que tinham a ver exatamente com o euroceticismo que os alimenta, mas também com uma espécie de concha que querem desenvolver em torno de uma identidade nacional, não é? E que está muito relacionada exatamente com esta primeira questão da saída da União Europeia. Portanto, são dois aspectos que para mim são dramáticos, não é? Eu digo de uma forma objetiva e sem receio, eu posiciono-me, de facto, em torno de ideias progressistas, portanto, de ideias que alimento e considero que são integradas na família de esquerda, e causa-me alguma perplexidade e algum espanto que alguns aspectos que eu considero que são nefastos para a tal ideia solidária de uma Europa fraterna, alimentada exatamente com valores que me parecem e que são muito próximos, sejam quase como porta-bandeiras desses candidatos, e nomeadamente o Mélenchon. Portanto, o Mélenchon, curiosamente, aproxima-se dos valores que eu defendo e que se associavam muito ao candidato do Partido Socialista francês, Benoît Hamon, e até ao Macron, num contexto de uma política solidária e cultural, mas depois distancia-se para se aproximar desses valores desses valores mais extremistas de direita, precisamente nesses conceitos que são quase a espinha dorsal da sobrevivência da União Europeia. E, portanto, eu nisso acho terrível. E agora tem-se vindo a revelar, exatamente como o Cláudio estava a dizer, e que tem a ver exatamente com esta pulverização da sua base eleitoral, que deixam tudo em aberto. Nós, há dias, também numa conversa informal que tínhamos mantido, tínhamos referido exatamente essa transferência de votos para Emmanuel Macron, mas eu não estou assim tão seguro disso. Não estou tão seguro. Já vamos mais às previsões dos votos. Queria chamar aqui a atenção dos ouvintes para um excelente artigo de opinião do Paulo Baldaia, que se chama mesmo "Os extremos tocam-se e de França chegou a confirmação". Realmente trata isto tudo que nós estamos aqui a falar. Também um excelente artigo do Paulo Baldaia. Passámos então aqui para... de resto, eu queria fazer aqui uma chamada de atenção de uma inovação que vem também do Mélenchon, que é... passamos a ter comícios com hologramas, não é? Portanto, Mélenchon estava em Paris e existia um comício em Lyon a correr com um holograma seu. Portanto, tudo aquilo que ele fazia em Paris passava para Lyon. Quem sabe se um dia também não teremos Jerónimo de Sousa a fazer alguma atividade desse género. Passamos então agora para Benoît Hamon. Benoît Hamon, que foi a duas voltas também nas eleições internas do PS, onde realmente o Arnaud Montebourg do PS ficou em terceiro lugar, como já o tínhamos falado aqui, e portanto na primeira volta Benoît Hamon consegue 36,5% dos votos, ao passo que Manuel Valls consegue 31,9%. E vão os dois obviamente à segunda volta, e na segunda volta então os resultados são 58,6% para Benoît Hamon e 41,3% para Manuel Valls, sendo que Benoît Hamon ganhou estas primárias com 1.181.872 votos, e prevemos aqui uma comparação. Ele, nas eleições presidenciais, que ele teve 6,36% dos votos, conseguiu um total de 2.291.565 votos. Ou seja, conseguiu apenas juntar àquilo que era o eleitorado que votou nele do PS, mais 1 milhão de votos.
Vamos falar assim, números redondos. Ou seja, não conseguiu extrapolar muito o mercado interno, por assim dizer, aquilo que é de consumo interno, porque o próprio Manuel Valls consegue 831.871 votos na segunda volta das primárias do PS. Portanto, não consegue extrapolar muito e temos o Valls que vai apoiar o Macron também. Portanto, estes votos também se pulverizam desta forma. E realmente uma das críticas que eu próprio também o faço, eu acho que pessoalmente o PS esteve muito mal logo desde o início quando começou a atacar desmesuradamente Emmanuel Macron, chamá-lo de traidor e de outras coisas mais que estavam para ser feitas, e não procurou estar a fazer uma campanha do seu próprio candidato, ou seja, procurou hostilizar o outro, que criou um movimento chamado En Marche, como já vamos ver, e que teve um ano, este movimento, na rua. E, portanto, a crítica que eu então faço é o Benoît Hamon, aquilo que acontece é a base dele é uma base muito jovem, aquilo que se via em todos os comícios era uma base sempre muito jovem, e foi com os jovens que ele conseguiu também ser eleito. E vemos que há um percurso a reboque, por assim dizer, das ideias então do Mélenchon. Vemos que existem muitas ideias em de que o próprio Benoît Hamon afirma-se como sendo a ala esquerda do Partido Socialista francês, tão à esquerda que muitas vezes aquilo que ele prometia era muito semelhante àquilo que o Mélenchon dizia, com a minha sincera opinião de que o Mélenchon, apesar de ser mais velho do que ele também, tinha outra postura, tinha outra afirmação, por assim dizer, uma outra retórica, que na minha opinião ganhava a do Benoît Hamon, sempre com um discurso muito semelhante ao Afonso Hollande, portanto um discurso pausado, muito da base do politicamente correto, arriscar pouco. Aquilo que vamos ver aqui algumas propostas dele, era a criação de um rendimento universal em França, portanto, trabalhasse ou não, havia aquele rendimento que era dado. Ele também queria, portanto, manter-se na União Europeia, como é óbvio, ratificar aqui algumas coisas, permitir aos refugiados o direito de trabalhar em França a partir dos 3 meses de residência no país, aumentar os impostos às multinacionais e impor sanções económicas aos paraísos fiscais. E fazer aqui outra, quero pôr aqui chamar a atenção para esta medida que ele vai pôr, que é aplicar multas às empresas que contratem robôs para fazer o trabalho dos humanos. Ora, eu acho que foi um discurso muito agressivo a nível do setor empresarial, e com isto não quero dar nenhuma cobertura aos empresários, nem dizer que os empresários são melhores ou deixam de ser melhores. Existe um ataque muito ao patronato e também queria cobrar tudo aquilo que fosse a transação de dinheiro. Ou seja, há aqui um grande controle por parte do Estado em relação a todos os setores. O que é que o professor tem a dizer de Benoît Hamon? Eu curiosamente acompanhei com algum cuidado e com alguma atenção as primárias do Partido Socialista Francês. E confesso que fiquei bastante apaixonado mesmo, atraído pela retórica, pela boa retórica de Benoît Hamon nas primárias. E até julgava, curiosamente, que ele iria, de certa forma, agregar... Parece-me que existe dois Benoît Hamons, não é? O das primárias. Iria conseguir agregar o eleitorado francês de esquerda em seu redor. Tanto mais que ele, no início, tenta, precisamente, fazer um pacto com Mélenchon e com os ecologistas. Com os ecologistas conseguiu precisamente, né? Portanto, há uma desistência do candidato ecologista a seu favor, e havia uma tentativa de agregação e assim, de certa forma, catapultar e tentar passar à segunda volta. E as primárias correram-lhe de uma forma absolutamente espantosa, não é? Portanto, ele aparece quase como terceiro, quarto candidato nas intenções de votos, consegue ganhar uma dinâmica muito, muito interessante, precisamente alicerçada, como o Cláudio disse, num eleitorado mais jovem, que estava de certa forma arredado, ou que tinha vindo a arredar-se muito do Partido Socialista Francês, consegue criar uma série de meetings eleitorais muito interessantes, com ideias
e com uma dinâmica que se depois veio exatamente a revelar o contrário nas eleições presidenciais. E, portanto, ele organizou, até um certo ponto, organizou o seu programa, agregando em seu redor gente fora do Partido Socialista Francês. Portanto, tinha uma equipe de economia, uma equipe de sábios e de especialistas muito interessantes. O Piketty, o Edgar Morin, portanto, havia um conjunto de gente muito interessante que se tinha associado ao Benoît Hamon. Pronto, na verdade, há aqui um conjunto de entropias que levam a que a sua eleição perca em absoluto essa dinâmica. Aliás, curiosamente, não deixa de ser muito revelador que as críticas, a partir de um certo ponto, se associavam muito a uma falta de carisma. Portanto, eu ouvi imensos franceses, amigos, que curiosamente até votaram nas primárias. Portanto, as primárias são abertas para gente que se situa fora mesmo do Partido Socialista Francês, mas que se associa os chamados simpatizantes. Exatamente, uma cartilha de como também valores. Aconteceu aqui exatamente, com o Partido António José Seguro e António Costa. E, portanto, gente que inicialmente até votou e que depois com essa dinâmica, vem a votar Mélenchon e provavelmente até Emmanuel Macron. Portanto, há aqui uma fragmentação. Portanto, ele já tinha uma herança terrível, que era a herança que tinha sido deixada pela governação e por François Hollande, que não era de facto simpática. Tinha atrás de si também a total pulverização nas eleições locais e europeias. E dá-se uma coisa que acontece muito, que é, por um lado, algumas trações, não é? Sim, desistiram muitos da campanha. É inevitável, isso não se pode se negar. Um deles é o Manuel Valls. O Manuel Valls, no dia das eleições, e quando perde, diz expressamente que aceita o resultado. Portanto, e depois o que se veio a revelar é que, curiosamente, o Manuel Valls, passado umas semanas, dá o apoio a Emmanuel Macron, e não é o único, como tinha referido, são vários ministros, gente que estava na entourage, que depois de um momento para o outro começa a desmobilizar, e os últimos dias de campanha são realmente confrangedores, não é? Portanto, é uma desistência. Agora, não deixa de ter... Portanto, e há aqui dois aspectos que eu acho que são duas sementes que podem ficar. Por um lado, é alguém que eu penso que no futuro poderá dar qualquer coisa ao sistema político francês, e fundamentalmente o conceito socialista, fraterno, ecologista que ele apadrinha, e outra, uma lição que ele dá exatamente para aqueles que o traíram, que é, ao perder, na própria noite, decide, como um verdadeiro republicano e democrata, apoiar o único candidato que consegue realmente defender os valores republicanos, que é Emmanuel Macron. Portanto, o facto de ele, de uma forma polida, frontal, ter aceito de uma forma que eu acho que é digna de um republicano as eleições e dizer que o principal culpado era ele, mas simultaneamente dando o total apoio do Partido Socialista Francês e dele próprio à candidatura na segunda volta em Emmanuel Macron. Portanto, é algo que eu acho que tem de ser louvável e tem de ser louvado. Muito bem.
Vamos passar agora, vamos fazer aqui um salto, não vamos já para o Macron, que é o candidato do centro, vamos falar agora de François Fillon, para depois deixarmos então o espaço para o maior debate entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron, que vão às duas voltas. À segunda volta, peço perdão. François Fillon ganha, portanto, os três principais candidatos nas eleições internas dos republicanos, a antiga UMP, não é? Cujo presidente Sarkozy, portanto, Sarkozy mudou o nome para os republicanos, e os resultados são, numa primeira volta, François Fillon ganhou as primárias com 44, seguido então de Alain Juppé com 28,6 e depois em terceiro lugar, para surpresa de muitos, Sarkozy. Mesmo para a minha própria surpresa, que apostava no Sarkozy para vencer, porque o Sarkozy estava a fazer uma remontada muito interessante, estava a procurar conseguir. Eu, na brincadeira, com amigos meus de França, que também seguem muito a política portuguesa, eu digo que o Sarkozy é um Sócrates francês, não é? Portanto, a nível de escândalos, por casos mediáticos de justiça e de corrupção e tudo mais, o Sarkozy também está. E, curiosamente, até ao momento também tem sido sempre absolvido, ou as provas que depois aparecem também são muito fracas e, portanto, funciona por aí. E aquilo que vai acontecer é o Sarkozy, que teve como seu primeiro-ministro também François Fillon. François Fillon também tem uma extensa carreira política começada nos anos 70, não é? Portanto, uma velha raposa deste lote de 5 candidatos, em que ele, obviamente, isto é juntar os 44 mais o eleitorado do Sarkozy, faz um 66,5%. Contra o Juppé, é? Que ficou ali com os 30, pelos 30%. Portanto, era algo que já estava... Não foi muito difícil fazer esta matemática, porque era juntar os apoiantes um do outro para fazer assim um 60-30, por assim dizer, não é? E um 60-40 ou um 70-30, melhor, 70-30, mais próximo. E, portanto, aquilo que também é interessante de se analisar, e isto houve muita jogada também, era saber o que é que aconteceria às eleições com os candidatos da direita. Isto não aconteceu tanto com os da esquerda, porque os da esquerda perdiam sempre, ou iam à segunda volta, mas dependia depois também de quem fosse o candidato. Portanto, se fosse um candidato da direita, os da esquerda perderiam sempre. Mas o caso é de que o Alain Juppé ganharia também na segunda volta 70-30 contra a Marine Le Pen, sempre. Portanto, estas projeções que nós temos, que são dos próprios republicanos, põe aqui que também não põe o Benoît Hamon, põe sim o François Hollande, porque isto ainda é uma época em que supostamente François Hollande podia se candidatar, e então caso o Alain Juppé fosse o candidato dos republicanos, Alain Juppé teria 35, Marine Le Pen 27, François Hollande 13,5, igualdade pontual com Mélenchon. Caso fosse Sarkozy, Marine Le Pen ficaria então à frente, com 28% dos votos, e Nicolas Sarkozy com 22% e François Hollande com 14%. Se fosse então François Fillon, e isto aqui bate certo, por assim dizer, Marine Le Pen ganharia, na primeira volta, 29%, François Fillon com 21% e François Hollande com 24%. Sendo que, no resultado das eleições, François Fillon ganha... fica em terceiro lugar com 20,01%. Portanto, esta sondagem não foge muito à realidade. E depois há aqui um outro candidato que é o Bruno Le Maire, que também quis avançar e, portanto, ele ficaria. Mas apesar deste candidato que ficaria também em segundo lugar, aí a Marine Le Pen ficava com 30% dos votos, o Bruno Le Maire com 18% e François Hollande com 15%. Caso qualquer destes resultados faria sempre com que o candidato da direita ganhasse. O Alain Juppé ganharia 70-30, Nicolas Sarkozy ganharia 60-40, François Fillon ganharia 64-36 e este Bruno Le Maire ganharia 61-39. Portanto, há todo este pensamento e também aqui há uma certa traição. Da mesma forma que acontece com o Manuel Valls, existe uma traição do campo dos republicanos, que é François Bayrou, que também ele próprio esteve quase lançado para fazer uma candidatura presidencial e vai dar o seu apoio final a Emmanuel Macron, porque os dois querem este compromisso de nem de esquerda nem de direita, portanto, por aí. O François Fillon também foi alvo logo do escândalo protagonizado pelo jornal satírico Le Canard enchaîné,
em que falou dos avultados dos 900 mil euros que durante 7 anos a esposa de François Fillon terá ganho. Portanto, isto foi algo que manchou muito a sua campanha, não é? Vamos ver aqui algumas propostas dele. Ele também foi apontado como sendo muito da linha de Margaret Thatcher, portanto, alguém muito conservador, muito católico também. Lembrar de que nós em Portugal, a laicidade que Portugal tem não é a mesma laicidade que a França tem, portanto, a questão do Estado laico, e por isso é que há tantos problemas quanto a estas questões da burca, não é? Porque realmente o Estado é laico. Já também quando quiseram fazer uma estátua no sul de França do Papa, com uma enorme cruz, a estátua não foi possível ser feita por causa da grande cruz, porque isso vai contra a própria lei da laicidade, que proíbe a exibição de motivos religiosos. Então o que ele queria era fazer uma harmonização fiscal de nível europeu, tal como Benoît Hamon também o queria fazer, recusar os acordos de livre comércio da TAFTA e da CETA, também um pouco à imagem como Benoît Hamon e Mélenchon, aplicar uma cota de entradas para os imigrantes e apertar o controle das fronteiras de Schengen, impondo condições mais restritivas ao acesso na sociedade aos filhos dos imigrantes que depois irão nascer em França. Porque isto também isto é a imagem daquilo que também é um flagelo social da não integração de todas as etnias provenientes do fim do Império Francês, por assim dizer, tudo aquilo que era o extracolonial. Referir de que em 2012 celebraram-se os 50 anos da independência da Argélia e houve uma parada por causa uma parada e uma evocação por causa daqueles que morreram no Sena. Portanto, foi um caso em Paris, no Sena, em que muitos argelinos foram deitados ao rio Sena e, portanto, todos os partidos estavam a lamentar isso e, à data, Marshal Le Pen disse que deviam ter morrido ainda mais. Portanto, queria-vos trazer esta curiosidade. E, por último, queria também suprimir 500 mil empregos da função pública e aumentar o horário de trabalho para as 39 horas semanais. Portanto, algo muito apertado, muito rigor, que vai levar a que este candidato apenas tenha 20% dos votos e não consiga criar uma nuance que, se calhar, Alain Juppé, um candidato muito mais à esquerda, apesar de ser de direita, com um cariz mais social, não é? O presidente da Câmara de Bordeaux. O que dizer deste candidato, François Fillon? Bom, eu estou perfeitamente convencido, embora a sua cartilha económica, o seu programa económico fosse um programa profundamente neoliberal, exatamente com esse conjunto, ou esse alicerce de questões que têm vindo, do meu ponto de vista, a afundar a Europa, nomeadamente as questões ligadas a uma supressão de direitos sociais que foram conquistados ao longo de várias décadas. E eu estou perfeitamente convencido que, se não fosse o escândalo associado à sua mulher, François Fillon estaria na segunda volta. Não é? Tenho a plena convicção disso. Portanto, estaria ou combatendo Emmanuel Macron ou, eventualmente, Marine Le Pen. Mas acredito que, digamos, os alicerces que, de certa forma, consolidaram a força de Emmanuel Macron se devem também um pouco a essa sustentação que vem de base de centro-direita e mesmo da direita. Bom, mas o que dizer disto? Isto é muito interessante. O Cláudio tinha referido exatamente que as primárias da direita revelaram-nos também algo de uma certa imprevisibilidade que também tem vindo a dominar estas eleições. Não é? Portanto, eu comungo e reforço aquilo que foi dito pelo Cláudio. Eu estava convencido que Alain Juppé iria sair vencedor das primárias e, com isso, reforçaria, digamos, a dimensão eleitoral desta candidatura de direita e de centro-direita. E, portanto, teria certamente tirado de campo de força a Emmanuel Macron, precisamente pelas razões que fundamentou. Portanto, Alain Juppé é alguém que é mais bem aceite pelo domínio, pelo campo do centro e do centro-esquerda e, portanto, teria certamente mais... eu até posso dizer
com algum desafio que não sei mesmo se não seria mais bem aceite pelos eleitores de Mélenchon do que o próprio Emmanuel Macron. É qualquer coisa que eu ponho em cima da mesa e que pode, e que pode configurar algum intenso. Mas o que é que... Sim, aqui, peço desculpa estar aqui a interromper, mas um dos mapas que vocês ouvintes conseguem ver no podcast é de que Mélenchon ganha ali a zona da Bourgogne, que é mesmo ao lado da zona da Gironde, o departamento da Gironde, que é, cuja capital é Bordeaux, e portanto Alain Juppé é ainda atualmente Presidente da Câmara de Bordeaux. Isso é um dos aspectos curiosos, é um dos aspectos também que devem ser avaliados exatamente neste novo mapa geopolítico francês. Mas há outra coisa aqui que podemos associar a esta votação. Eu iria pegar numa frase de um historiador, do João Garrigue, que diz que a força política eliminada em 2017 estará provavelmente condenada ao estilhaçamento. Ele falava do quê? Falava da bipolarização. Portanto, do tal mapa eleitoral que nós estávamos habituados e que associávamos não só às eleições presidenciais, mas também às eleições departamentais e legislativas. E mesmo até às eleições europeias. Ou seja, um campo de direita, um campo de esquerda. O que é que se nota e o que é que nós podemos avaliar precisamente com esta eliminação do tal campo de direita, com Fillon, e com a eliminação de um candidato que julgávamos que poderia potenciar uma possível eleição à segunda volta, ligado mais ao campo do Partido Socialista. É que os dois candidatos que passam à segunda volta são exatamente candidatos que não se perfilham ou não configuram uma relação associada exatamente com esses dois padrões bipolares que nós estávamos habituados. E, de certa forma, compaginam ou até alteram esta ideia que tinha sido avançada do tripartidarismo, não é? Que aparece muito com a ascensão de Marine Le Pen e a Frente Nacional. Portanto, é alguém que nós julgávamos que poderia ir à segunda volta e que é Marine Le Pen, que vai estilhaçar e que vai modificar este padrão eleitoral, mas também Emmanuel Macron, que de certa forma se posiciona na segunda volta e que rouba, em princípio, o lugar que estava destinado ao candidato de direita. Portanto, eu continuo a afirmar, precisamente porque ele já ganhava alguma dinâmica com as eleições europeias, mas também, fundamentalmente, com as eleições departamentais. Portanto, o MP ganha as eleições departamentais, penso eu, com 48%. E eu estava convicto que, apesar das cartilhas serem exatamente as opostas que eu defendo, nesta configuração e nesta ideia geopolítica francesa, em situações normais, o candidato de direita, fosse Fillon, fosse Alain Juppé, eu teria mais dúvidas com Sarkozy, mas qualquer um deles, em situações normais, não aquelas que se vieram a revelar, estariam na segunda volta. Agora, queria complementar aquilo que eu tinha dito do mapa, no próprio departamento da Gironde, da Gironda. Emmanuel Macron ganha com 26% dos votos, 26,1%, com cerca de 222 mil, e a segunda força política é nada mais nada menos do que Jean-Luc Mélenchon, com 21%. A Marine Le Pen aparece com 18,26% e só em quarto lugar é que aparece François Fillon. Portanto, isto vendo a dinâmica do Alain Juppé na Gironde. Portanto, o que distancia Mélenchon de François Fillon são cerca de 40 mil votos. Exatamente. Mais ou menos. Mas isso são os votos que, de certa forma, são roubados aos candidatos do Partido Socialista Francês, não é? Sim, portanto, o Benoît Hamon aparece aqui em 7%, 7,5%, com 64.300 votos. Sim, é basicamente... aliás, é uma coisa muito curiosa que se observa quase em todas as regiões, e se fizermos uma abordagem mais fina para comunas e para regiões departamentais, é que o padrão de voto de Benoît Hamon
mantém-se sempre estável. Entre os 7, 8, 9, um bocadinho mais na Ile-de-France e em Paris, porque obviamente o Partido Socialista francês tem Tem a Câmara de Paris, tem a Câmara de Anne Paris, Hidalgo. exatamente, e que tem uma força sempre relativamente estável. Mas mesmo aí há sempre um padrão que se observa e que é muito homogéneo ao longo de todo o mapa cartográfico ou de toda a cartografia eleitoral francesa. Isso é. E passamos então agora aqui para os dois grandes, por assim dizer. Relembrado que esta eleição contou com uma participação de 77,7% da população francesa, portanto, bastante. E temos então Marine Le Pen com 21,3% dos votos, ou seja, teve um total de 7.679.423 votos, e Emmanuel Macron teve 24% dos votos com 8.657.326, ou seja, números redondos, teve mais 1 milhão de votos que Marine Le Pen. Vamos então começar por ver o caso da Marine Le Pen, o que é que ela nos apresenta. Portanto, já conhecemos de que ela é filha do Jean-Marie Le Pen, não é? O fundador, e depois foi expulso do próprio partido que funda, não é? Portanto, um dado curioso. E, portanto, vamos ver então aqui a política toda que ela tem, é sobretudo tirar a França do trânsito livre de comércio, não é? Um protecionismo que elas chamam, um protecionismo inteligente. Sair também do espaço Schengen, por toda esta coisa da crise dos refugiados também. Fechar as mesquitas classificadas como radicais. E isto aqui das mesquitas, já que falámos também de Paris, já lá vamos também à questão das mesquitas, com um caso. Receber apenas 10 mil imigrantes por ano e não haver nacionalidade para ninguém, mesmo que seja por via do casamento ou nascer em França. Portanto, são origem argelina, manter-se-ão argelinos, ou portugueses, espanhóis, o que quer que seja, não é? Apesar de a Marine Le Pen ser muito popular na comunidade portuguesa, sobretudo em Paris. Isto também é estranho. Já que falámos também de François Fillon. François Fillon ganhou as eleições cá em Portugal na Embaixada Francesa. Portanto, os franceses que residem em Portugal, François Fillon ganhou com 35,9% e Emmanuel Macron ficou em segundo com 33,6%. Portanto, um número interessante também de se ver. E retomando então aqui a Marine Le Pen, portanto, contratar 40 mil guardas prisionais, 15 mil polícias e criar 50 mil postos de trabalho no exército. Ou seja, vemos aqui uma militarização também. Curiosamente, tal como Mélenchon, há uma aproximação à Rússia. E ainda criar uma taxa intermediária de 24% a 33% para as pequenas e médias empresas. E fazemos agora aqui ponto já com também Emmanuel Macron, o tal candidato do centro, que se apresenta com um movimento chamado En Marche, portanto, em marcha, não é? Portanto, alguém que foi bastante criticado também. E então, as principais políticas dele é os desempregados demitirem-se, terem direito a subsídio de desemprego uma vez no período de 5 anos e, portanto, uma maior integração europeia. Portanto, é um candidato europeísta, não é? Mas com estándares mínimos. Portanto, ver também as áreas da formação, saúde, subsídio de desemprego e salário mínimo. Manter a França nos acordos de comércio. Suprimir ao longo dos 5 anos, portanto, do mandato dele, 120 mil empregos da função pública e no setor da saúde. Garantir que o déficit também não passe dos 3%. Portanto, nisto Portugal está à frente da França, não é? Estamos com um déficit de 2%. Aumentar os meios destinados ao combate ao terrorismo e criar centros de detenção para pessoas radicalizadas. E garantir que os processos de coesão de asilo são completados em menos de 6 meses. Ora, voltamos então aqui ao mapa de França com o eleitorado, em que temos, portanto, uma cunha que vem ali desde a Côte d'Azur, passando ali pelo Loire, até chegar a tudo aquilo que é encostado à Alemanha e o Nord-Pas-de-Calais. E eu sublinho esta zona porque é uma zona estratégica. No Nord-Pas-de-Calais tivemos o caso de Sangatte, não é? Portanto, aquele bairro que foi desmantelado com François Hollande, a chamada selva, não é? De todos aqueles que eram vindos do Canal da Mancha da Inglaterra, eram estacionados ali. Portanto, há muita pressão nesta zona da França. O Côte d'Azur, portanto, é a zona turística e zona chique, por assim dizer, da França, não é?
portanto, tudo aquilo que é dinheiro circula na Côte d'Azur, enquanto que Emmanuel Macron consegue ter a Savoie, Rhône e os Alpes, portanto, ali encostado à Suíça e à Itália, consegue ali no meio dos departamentos da Frente Nacional a Côte d'Or também, e depois temos uma faixa atlântica, começar na Normandie, na região de Calvados, uma grande região de vinhos também, até cá abaixo, até ao Midi-Pyrénées, com alguns departamentos do centro que depois vão tocar na Bourgogne, que é do Mélenchon. A nível portanto, de tudo aquilo que é exterior à França, continental, aquilo que nós vemos é uma Guiane que vota Mélenchon, uma Guadeloupe que é a única região, mais umas outras ilhas que vota Emmanuel Macron. De resto, o François Fillon ganha na Mayotte, na Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie e na Polinésia Francesa. E o Mélenchon consegue na Réunion e na Martinique. Portanto, é isto. Depois, a nível da Ile-de-France, vemos que Macron ganha tudo, menos Seine-Saint-Denis, que é do Mélenchon. Portanto, este é o quadro que nós temos destes dois, que vão avançar. E falar então aqui, fazer aqui um pequeno tópico em relação às mesquitas, de que é realmente algo muito, muito complicado, de que durante a campanha houve muitas reportagens de mesquitas que são pagas e financiadas por todos os franceses, portanto, franceses, vamos lá dizer, católicos, pagam as mesquitas, em que aqueles que querem fazer mesquitas propõem-se fazer um centro cultural de estudos islâmicos. Portanto, é a novidade em França de fazer isto. Sendo que depois esses centros interpretativos e de estudos islâmicos estão todos eles fechados à sociedade. Ou seja, e de que as pessoas que trabalham lá, que são franceses, são funcionários públicos, não têm chaves, vão lá só de vez em quando e não sabem como é que se posicionam ao Estado. E isto é algo que tem preocupado muito, nomeadamente a Anne Hidalgo tem sido criticada, portanto a Presidente da Câmara de Paris tem sido criticada por esta livre atribuição de mesquitas e, portanto, por isso é que há isto. E também não só para falar do flagelo que é este caso do Estado Islâmico. E, para terminar, e passando a palavra depois aqui ao professor Aquilino Machado, há um caso que está a circular na internet que é Macron e Le Pen visitaram a mesma fábrica, a fábrica da Whirlpool, em Amiens, e há duas reações diferentes. Macron chega e é popado, e Marine Le Pen é saudada. Ora, isto de uma linha de quem não consegue perceber esta notícia, ou quem não carrega na notícia para ver, ou não faz trabalho de pesquisa, isto podemos dizer, bom, então a Marine Le Pen já tem este ganho e, portanto, é muito mais aceito do que Macron. Ora, caros ouvintes, aquilo que eu vos quero dizer é de que Amiens é da Frente Nacional. Ou seja, estas eleições foram eleições ideologicamente muito disputadas, mas fisicamente muito disputadas. Ainda que tivemos comícios de extrema-esquerda a serem invadidos por pessoal da extrema-direita e o inverso, ou seja, portanto, houve muita luta física para além de uma simples luta ideológica. Eu, pessoalmente, arrisco um resultado de vitória para Emmanuel Macron. Não vejo outro. Bem de todos nós, não vejo um resultado melhor do que este. Eu aposto num 60-40. E porquê que eu aposto num 60-40? Ora, tendo em conta aqui os resultados todos que nós temos, se formos a juntar, por exemplo, aqui o caso vamos acreditar que todo o eleitorado do Benamon vai votar no Macron. Macron passa para ter 30% dos votos. François Fillon tem 20% dos votos. Vamos pôr isto metade. Portanto, passamos para 40 do Emmanuel Macron, com 30 de Le Pen. E agora a grande incógnita é sobretudo estes 20% de Mélenchon, que podem ir para um deles, pode não ir para nenhum, e portanto há muito este jogo que é preciso fazer. E também de salientar que existe aqui muitos votos que estão separados, nomeadamente do Nicolas Dupont-Aignan, de 4,7%, depois do Jean Lazare, 1,21%, Philippe Poutot, com 1%. Philippe Poutot criou um partido que é o Novo Partido Anticapitalista, portanto, que foi um candidato que parodiou algo
no debate que houve, e portanto temos estes muitos 1% que não sabemos para que lado é que vão. Alguns conhecemos, sabemos que votam mais à esquerda, outros à direita, mas não sabemos muito bem. Mas tem-se multiplicado os apoios maioritariamente à AMON. Professor, o que é que tem a dizer? Eu diria que eu seria moderado nas previsões de vitória, e digo isso com um ceticismo e com muito receio da eventual vitória de Marine Le Pen. Eu não ponho de parte a vitória de Marine Le Pen, infelizmente, por razões que já depois poderemos detalhar e que têm a ver exatamente com este padrão de voto e das transferências que podem vir a ocorrer, particularmente onde, como disse, Mélenchon tinha mais poder, precisamente porque é um voto mais volúvel. É dos únicos aquilo que não foi já direcionado. Não é? Sim, mas temos de ter também atenção, eventualmente, a um voto, a uma abstenção clara que vai existir, tanto do lado da direita, que apoiou Fillon, mas também da esquerda, ou da pouca esquerda que apoiou Benoît Hamon, mas também temos de pôr nesse prato e nessa balança os votos da abstenção que podem vir a ser puxados. Eu acredito que nestas circunstâncias para Emmanuel Macron, portanto, aqueles que não votaram e que se sentem, digamos, obrigados a votar precisamente porque os valores democráticos e da República podem estar em causa. Mas eu tenho muito receio disso. Mas eu pegaria novamente na questão desta transformação da paisagem eleitoral que nós conhecemos. Portanto, isto foi realmente um cisma. E foi um cisma com consequências que nós imprevisíveis, não é? Por um lado, e a ideia da Frente Nacional de Marine Le Pen é de claramente ocupar o espaço da UMP, não é? E de ocupar o espaço da direita tradicional, e por isso mesmo é que o seu discurso é um discurso que se acomoda um bocadinho mais a essa possibilidade. E é isso que nós temos receio que venha a acontecer. Portanto, porque o sistema tripartido que existe atualmente, que era um sistema que estava a ser configurado exatamente pelas eleições anteriores, as eleições europeias e pelas eleições locais e departamentais, estavam a levar exatamente a uma reconfiguração que levava a que o sentido bipolar ou bipartido passasse a um sentido tripartido. No entanto, o sistema eleitoral francês é um sistema que favorece a eleição bipolar, exatamente por causa de ser um sistema uninominal, não é? E, portanto, e pelo facto de existir sempre uma maioria à segunda volta. E o que é que acontece? Acontece que estes três partidos que se criaram, ou estes três partidos que agora têm uma grande valoração de força, a Frente Nacional, a esquerda e a direita, não têm capacidade de se unirem, não têm capacidade de fazer acordos à segunda volta. E, portanto, isto é algo, esta reformulação de forças é algo que vai criar uma grande imprevisibilidade. E, portanto, a outra balança, que ainda complica mais e deixa tudo em aberto, é o movimento que está associado a Emmanuel Macron, ou Marros, não é? Portanto, o que é que irá e qual é que será o futuro deste movimento? Ele trará uma nova reformulação de forças nas próximas eleições legislativas? Sim ou não? Eu penso que sim. Eu penso que isto vai, digamos, dissecar, fragmentar este posicionamento. E, portanto, é algo que deixa tudo em aberto para o futuro no que respeita a esta relação de forças. Bom, pegando então agora na questão da segunda volta. Portanto, eu penso que as coisas estão decididas na fachada atlântica e na Ile-de-France. Portanto, isso aí claramente Emmanuel Macron, e aí vai ganhar, creio eu. Atenção que na Normandia a Le Pen ganhou. A Le Pen ganhou com 23%. 23,9%, penso eu.
Sim, sim, sim. Sendo que Macron ficou com uma distância Sim, relativa. a Normandie que se dividem em Haute e Basse, portanto o Porque Macron consegue a Basse porque há também e ela consegue a Alta. há uma reconfiguração do próprio mapa eleitoral. Portanto, o mapa eleitoral foi reformulado. Sim, dizer de que a imagem que vocês conseguem ver de 2012, portanto, a imagem que vocês conseguem ver desta mancha negra, existe no canto superior direito um mapa de França, com a mesma configuração, em que nós vemos uma grande mancha cor-de-rosa, portanto, na altura de François Hollande, e depois a mancha azul de Sarkozy, e depois conseguimos ver cá embaixo, no departamento Gare, a negro. Ou seja, Marine Le Pen, na altura, apenas conseguiu aquele departamento a sua vitória. O resto foi tudo a dividir entre Hollande e Sarkozy. Mas esta reformulação, portanto, Mudou muito este mapa. mudou muito, portanto, há uma maior concentração das regiões, portanto, as regiões aumentaram, nomeadamente a Occitanie, no sul de França, mas outras também. E isso o que é que levou? Portanto, leva a uma fragmentação dos votos. O Cláudio tinha dito com razão. Portanto, a fachada atlântica, por exemplo, é uma fachada sempre favorável. Eu acho que isso é como tudo. É sempre mais aberta às ideias e, portanto, felizmente, tirando a Normandia, pelas razões que também já foram apontadas, o voto aí está garantido e é um voto mais favorável a Emmanuel Macron e às ideias progressistas. A Bretanha foi sempre um território, um mapa, uma cartografia favorável aos socialistas. Aí tem a sua grande força e isso reproduz exatamente os votos que Macron teve na primeira volta, 29%, e também podíamos associar a isso Mélenchon com 19%, quase 20%, e Benoît Hamon aumenta um pouco mais do que aquilo que se veio observar-se no padrão nacional, portanto em 9%. Aí ganha claramente os votos à esquerda e Emmanuel Macron, e o Macron terá certamente a maioria absoluta. O pior, e aquilo que se receia, tem a ver exatamente ou com o Sul, que é favorável a Le Pen, e à transferência eventual dos votos do candidato da extrema-esquerda, como ao este e o norte da França. Portanto, aí o receio é que Marine Le Pen venha a ter um resultado muito expressivo. Em suma, o que eu poderia dizer era o seguinte: tenho receio, portanto, eu acredito, apesar de tudo, que Macron venha a ganhar, não com esse resultado tão otimista como o Cláudio se referiu. Se houver win, eu fico obviamente contente e satisfeito, mas o que se vem a revelar é uma total fragmentação das ideias e dos votos para as eleições legislativas, que darão certamente uma abertura a novos valores muito ligados exatamente a esta alteração do mapa eleitoral que nós conhecíamos, portanto, um mapa bipartidário, para uma presença mais forte e homogénea da Frente Nacional, deixando tudo em aberto. É basicamente isso que eu tenho receio e, portanto, essas eleições o que vão levar é, espero eu, a uma vitória de Emmanuel Macron, mas a uma pulverização do mapa eleitoral como nós conhecemos, deixando tudo em aberto para as eleições legislativas que estão quase também à porta e que podem trazer surpresas. Eu diria que essa é a segunda parte da segunda terríveis, volta. sim, terríveis para este cenário e, fundamentalmente, para a Europa e para a relação de forças e para a eventual coabitação que vier a nascer da presidência de Emmanuel Macron com uma eventual vitória de Le Pen nas legislativas, que era um cenário profundamente aterrador. Portanto, de qualquer forma, o Presidente da República Francesa é quem negocia com a Europa, mas está tudo em aberto e tudo fica de uma forma muito fragilizada.
por exemplo, e procurando também irmos concluindo este podcast, mesmo nos setores onde a Marine Le Pen ganhou, a margem com que ela ganha oscila entre 10% a 15%. Sim. Sendo que, por exemplo, no Nord-Pas-de-Calais, mesmo no departamento de Pas-de-Calais, Marine Le Pen ganha, por exemplo, com 34,3%, mas a segunda força política, no Norte, é nada mais nada menos do que Jean-Luc Mélenchon, com 20%, 19,1%, e depois Macron com 18,4%. E aqui François Fillon teve 14,2%, e, por exemplo, Benoît Hamon está aqui nos 5%. Mas noutros mapas que eu tenho visto, também de outros departamentos, situa-se muito nisto, toda aquela linha ali costeira junto à Alemanha. Eu acho que o que pode mudar é a componente da Alemanha, um tanto, se calhar por um sentimento maior de pertença à Europa do que se calhar uma zona mais ruralizada, mais interior da França, que se sente se calhar porventura mais abandonada, nesse sentido. Sim, e o voto, curiosamente, o voto de Mélenchon era um voto claramente urbano e jovem. E a ideia que eu tenho é que uma boa parte, e fundamentalmente também com esta iniciativa que eu acho que é inusitada e muito perigosa, de deixar tudo em aberto, portanto, dizendo que claramente não vota em Le Pen, mas deixa em aberto os cenários do voto em Macron, mas também na possibilidade de haver um voto em branco e uma abstenção, ou mesmo... e tudo isso, toda essa possibilidade, leva e, de certa forma, cauciona a hipótese de esse eleitorado urbano e mais jovem não votar em Emmanuel Macron. E, portanto, isso é um cenário terrível e que, digamos, deixa tudo em aberto. Portanto, essas eleições são completamente distintas face àquelas que aconteceram com o pai de Marine Le Pen e Jacques Chirac, em que houve claramente 80 para o Jacques Chirac, 20%. Exatamente, mas houve um apelo quase unânime e republicano no sentido de apelar o voto em Jacques Chirac, coisa que não estou a ver e não estou a observar com tanta nitidez nestas eleições. Portanto, volto a frisar, eu espero convictamente que Emmanuel Macron ganhe. Eu votaria claramente em Emmanuel Macron, não o tendo apoiado na primeira volta. Mas, atenção, as coisas não estão tão ganhas como se parece, e era tal questão. Isto leva a que as próximas eleições modifiquem claramente a relação de forças. Sim. E que deixem tudo em aberto. As legislativas vão deixar isso aberto, mas iremos deixar isso para um outro podcast. Quem sabe também com o professor Aquilino Machado nesse podcast. E esperemos que, e agradecendo muito este convite, que nesse eventual podcast eu esteja aqui, por um lado, vitoriar as forças republicanas, não é? As forças da democracia, e que estes cenários que eu receio não estejam presentes na configuração que nós iremos avaliar. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Aquilino Machado. Vocês, caros ouvintes, vou-vos deixar os links da página da France Info, onde vocês podem ver e clicarem no mapa interativo que lá existe para poderem vocês mesmos fazer as vossas contas, fazer o vosso planeamento das eleições. Esperemos, o povo é soberano, não é? Portanto, os franceses terão que votar e serão eles que irão escolher quem querem como presidente. Cabe-nos a nós apenas estar aqui a refletir e a pensar naquilo que pode ser o futuro da França. Espero que tenham gostado deste podcast. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazerem os vossos comentários também em relação às vossas opiniões na caixa de comentários.